tarde, eu sou Lúcia Zanelli, bem-vindos a mais uma live do blog Sintonia SP. Em tempos de pandemia, falar sobre saúde mental tornou-se prioridade. As pessoas ficaram com medo, estão ansiosas, perderam amigos, familiares, referências. E segundo dados da Psychiatric Research, uma revista britânica, fala que os impactos da Covid-19, a incidência de depressão e ansiedade foi 3 a 4 vezes maior do que em 2019 e maior do que os próprios dados computados pela Organização Mundial da Saúde. Para falar da importância do tratamento da saúde mental, nós vamos falar com o psicólogo Dr. Alexander Bess, já um antigo conhecido nosso, que já tem dado excelentes entrevistas. Nós vamos falar sobre isso e sobre o Janeiro Branco, que nesse mês de janeiro, ocorrem várias ações para a importância do tratamento da saúde mental. Então, o Dr. Alexander vai falar sobre isso e nós já estamos com 2 pessoas aqui e, por favor, eu já vou avisando que essas séries, elas ficam dentro do IGTV do blog Sintonia SP. Se você perdeu, você pode assisti-lo a qualquer momento. O Dr. Alexander, ele vai falar sobre isso e de outros temas. Se você tiver dúvidas, você mande pra gente e perguntem. Não tenham dúvidas, por favor, mandem pra gente. Doutor Alexander, boa tarde. Muito obrigada por participar desta live segunda do ano. 2020 foi um ano muito complicado e ainda essa fase vai continuar se arrastando durante mais este ano, por causa que nós temos as vacinas, nós temos que também continuar com todos os protocolos de segurança para que a gente não pegue a Covid. E isso está se tornando também cansativo para várias pessoas e as pessoas também não estão aguentando mais ficar tanto dentro de casa. Então, nós vamos falar sobre isso e sobre como a gente também pode trabalhar com essa expectativa das vacinas, porque não são todos que vão tomar as vacinas agora no primeiro semestre. Talvez tomem a vacina somente no segundo semestre. Então, nós temos que saber trabalhar com isso. Então, doutor Alexander, eu estou esperando o senhor. Boa tarde. Doutor Alexander? Então, pessoal, vocês estão esperando? Como é que está a expectativa com relação à vacina? Vocês também estão tomando todos a segurança necessária? Ô, doutor Alexandre. Tudo bom? Tudo bom. Como é que foi de Réveillon? Feliz 2021. Para você também, falamos juntos. Como é que você foi de festas? Tudo tranquilo? Fui tranquila, tá tudo bem, todo mundo tranquilo aqui dentro de casa. Que bom. Com a expectativa da vacina. Verdade. Bom, doutor Alexander, obrigada por participar dessa live. Doutor Alexander, os números são grandes, né? Segundo a revista, o número de aumento de casos de depressão e ansiedade aumentaram de 3 a 4 vezes. Estarrecedores. Doutor Alexander, fala um pouquinho da importância disso, tá? E do Janeiro Branco. Tá. Nos Estados Unidos, nós tivemos um aumento de 60% em casos de síndrome do pânico. Uma taxa alta, realmente uma taxa muito alta. Bom, o Janeiro Branco é essencialmente vital, né, para que todos nós possamos ter uma qualidade de vida melhor, independente de pandemia, mas mais ainda por causa da pandemia. Aqui no Brasil, a gente chama de Janeiro Branco. Nos Estados Unidos, a gente chama de Janeiro Vermelho, Red January, né? Já tem mais tempo que aqui. É a mesma coisa, só muda a cor, né? Tem os outros meses lá, realmente os outros eu não vou saber de qual é, só sei realmente esse, que é o que importa, que é a minha área, né? Mas é importante pelo seguinte, porque nós
precisamos ter uma aferição mental para continuar ali justamente no ano novo. Porque no ano novo você trabalha com o quê? Você trabalha com os índices de motivação, de positividade e de desejo e dedicação. Né? Diferentemente dos outros anos, nós temos que trabalhar com esses índices também, com essas características, mas adicionados a tranquilidade, a gente tem que estar um pouco mais tranquilo, e adicionado também a responsabilidade. Então, você tendo todos esses ingredientes, a motivação, a dedicação, né, a positividade, então você vai estar inspirado a trabalhar, mais adicionado ao se cuidar, porque hoje a gente tem que se cuidar um pouco mais. Por quê? Porque em janeiro do ano passado nós não falávamos em máscara, nós não falávamos em lavar as mãos, quer dizer, pelo menos não dessa quantidade que a gente está fazendo, né? E você tendo tranquilidade e a responsabilidade, você vai conseguir manter a positividade, a motivação e principalmente a esperança, que são os ingredientes habituais do começo do ano novo. Porque o ano novo significa renovação. Então, aquilo que você não fez no ano passado, independente de pandemia ou não, você pode tentar fazer esse ano. Por isso que o elemento da tranquilidade e da serenidade é importante. Adicionado esse ano a questão da responsabilidade, porque as vacinas têm ali a iminência de sair esse ano ainda, né? Então, elas estão sendo todas... não adianta a gente falar aqui de vacina, todas elas têm as suas importâncias e nenhum laboratório, seja ele qual for, vai querer receber milhões ou milhares de processos, né? Os laboratórios precisam ganhar, é a vida deles, eles vivem disso. Se eles soltam um produto sem um certificado de segurança muito grande, pode gerar problemas para eles. Então, o que acontece nessas vacinas é que a etapa de todas as 3 fases foram concluídas, só que numa fase menor. Mas enquanto, ao mesmo tempo que as fases estão sendo, que as vacinas estão sendo fabricadas, elas ainda continuam em pesquisa, então muita coisa ainda vai mudar, né? Em relação às vacinas. As vacinas, dentro do momento que elas vão, o avanço cronológico vai se dando, as vacinas vão sendo mais seguras. Agora, não tem jeito, né, Lúcia? Porque, veja, eu falei com vários imunologistas e elas falaram, a única alternativa é essa. Existe um risco, claro, tudo na vida existe risco, mas a gente tem que ter vacinas, porque senão o mundo vai morrer, né? Enfim, eles estão fazendo da melhor maneira possível, dentro da margem de segurança, e todos os médicos estão recomendando que as pessoas tomem. Eu acho que é importante. Então, é importante ter essa consciência, até uma consciência de responsabilidade social. Porque, veja, Lúcia, coisas simples, como você ir numa padaria, né, e tomar um cafezinho, um pingado. Tornou-se perigoso. Lógico, um pingado com café. Quer dizer, eu pelo menos amo, né? Mas um pingado com pão na chapa com manteiga é a melhor coisa que tem. E você não pode fazer isso, exato, porque você falou um ingrediente importante. Tornou-se perigoso e questões que eram prazerosas para todos nós, para mim, para você, como um shopping center, uma viagem até a praia ou uma viagem até a montanha, não importa o destino. Não importa se seja Paris ou aqui na esquina, você entendeu? O perigo é o mesmo. Então, essa pandemia, ela alterou o nosso ciclo de prazer existencial. Então, tudo aquilo para a gente que era bom, hoje virou uma coisa ruim. Aí está o problema. Então, na realidade, nós precisamos dessas vacinas para que nós possamos ter as nossas vidas gradualmente de volta. E isso vai demorar um pouco tempo, porque a partir do momento que você é imunizado hoje, né, se eu tomar a vacinação hoje, você não vai ser imunizado amanhã, você vai demorar umas 3 semanas, pelo menos, até que seu corpo absorva tudo. Né? É o que está fazendo Israel, por exemplo. Israel, no primeiro dia, imunizou 12 mil pessoas, e todo mundo continuando com máscara, aquela coisa toda. Na Grã-Bretanha foi o contrário, as pessoas tomaram a vacina, acharam que já estavam livres e começou a já foram para não pode. Então a gente vai ter que usar máscara um grande tempo, até que pelo menos 70%, 80% da população mundial esteja vacinada e esteja segura. Enquanto essa porcentagem não for alcançada, a máscara, o álcool gel, a lavagem de mãos, a troca de roupa vai ter que ser uma constante. Agora eu vou te fazer uma pergunta. O ano passado, você tinha o componente do medo. Tá? Do medo. Esse ano nós temos o componente do medo e o componente da expectativa.
Sim, da vacina. sim. Boa sua E pergunta. como é que fica a cabeça das pessoas? Olha, Porque o componente da expectativa faz com que, como você falou para mim, lá na Inglaterra as pessoas saíam para a rua depois que elas tomaram a vacina, porque está todo mundo cheio de ficar dentro de casa. exato. Então, na realidade, querida, e fala a todos os seus ouvintes, os telespectadores aí do seu blog, Blog Sintonia, na realidade, a gente vai ter que ter um exercício mental muito grande de segurar a ansiedade, tá? Porque a gente, o ano passado, nós tivemos uma ansiedade especificamente pandêmica, tá? E esse ano nós temos a continuação dessa ansiedade, não só pela pandemia em si, tá? Mas Uhum. justamente porque agora você tem o elemento ou os elementos da vacina. Nós não sabemos ainda se vai ser uma dose ou duas, quer dizer, cada laboratório, isso cabe aos imunologistas, né? Aos Sim. infectologistas, aos engenheiros genéticos, a todo o pessoal, aos bioquímicos, quer dizer, todo o pessoal envolvido nessa parte de engenharia vacinal, isso vai caber a essas pessoas e não a mim. Mas estão sendo discutidos ainda se vai ser uma dose só ou se provavelmente eu acredito que vai ser periódico, como da gripe. Eu acho que todo ano, Ah, vai ser igual. exato, todo ano vai ter que ter vacinação, como a da gripe, né? Pode ser porque a gente sabe que todas as viroses, todas, sem exceção, são mutáveis, todas as viroses automaticamente mudam. Então a vacina vai ter que ser uma coisa anual e a vacinação do coronavírus vai ter que ser adicionada ao calendário de vacinas anual, como tantas outras nós temos, né? Eu acho que trabalhar agora, porque a gente vai ter, você falou bem a questão do medo. Então a gente tem, na verdade, você falou dois elementos, mas eu falaria dois elementos de medo e mais expectativa. Quer dizer, o medo da pandemia em si, ele isoladamente, Uhum. que causa realmente um transtorno de ansiedade específico muito grande, tá? O medo isolado também da vacina. Então a pessoa vai tomar a vacina, ela não vai saber ali se ela vai estar segura ou não. E a expectativa de toda essa questão ser resolvida. Então nós temos três ingredientes do ano passado, quando a gente conversou pela última vez. Então, assim, eu acho que a melhor pessoa que pode orientar a gente nesse sentido realmente vão ser os responsáveis pela vacina, né? Na dúvida, eu aconselho as pessoas procurarem os seus infectologistas, os seus médicos, para que eles possam estar explicando melhor, né? Eu realmente não entendo muito de vacina, não é a minha área. Eu sei que o que eu falo para você é aquilo que me passam, Uhum. mas é importante a gente ter a orientação em tomar, principalmente as pessoas que estão ali mais na linha de frente, mas que são grupos de riscos, porque veja, esse vírus, ele é um vírus atmosférico respiratório. Então é por isso que nós usamos máscaras. Muitas pessoas não entenderam o porquê da máscara até hoje. E uma coisa que eu tenho reparado muito, muito nas pessoas, muitas pessoas estão retirando realmente a máscara para falar, ou puxando a máscara para falar, que é errado. Né? Você não tem que tocar no rosto, pelo contrário, você tem que esquecer que a máscara está ali. Você tem que trocar a máscara a cada 2, 3 horas, quando ela é descartável. E as de pano, eu não lembro agora qual que é a troca, se é de 3 em 4 horas. É tudo a 2 a 3 horas, 2 a 3 horas, Também é a todas mesma coisa. elas. É Você a tem mesma que coisa, trocar. né? A mesma coisa. Então, É a mesma coisa. então você tem que fazer isso, né? A diferença é que é descartável, você é bom ter o cuidado de pelo menos passar um papel higiênico, um plásticozinho e jogar fora para não contaminar o lixeiro, né? Para não ajudar mais, contaminar ainda. E aí, e a de pano você guarda ali no saquinho, você leva para casa e lava. Uma outra coisa que a gente vai ter que continuar fazendo bastante nesse janeiro branco, porque os cuidados também agora fazem parte da saúde mental, os cuidados físicos, né? Então, para que você realmente, porque essa pandemia ela rasgou o trato constitucional humano, né? O trato Uhum. psicológico foi rasgado, o trato conjugal foi rasgado, o trato social. Então, veja, se eu tivesse aí pessoalmente, eu não poderia dar um beijo no seu rosto. Então, assim, essa pandemia colocou as pessoas uma contra as outras, e até incitando a nível inconsciente uma disputa muito grande, porque, por exemplo, você pode ter pego, mas o teu vizinho não pegou. Aí o seu vizinho, nossa, eu sou mais importante do que ela porque eu não peguei. Então, muitas pessoas a nível consciente pensam isso. Então, essa pandemia ela causou uma série de transformações comportamentais, de transformações nos nossos pensamentos, de transformações na nossa vida, aonde não existia isso anteriormente, né? Então a gente vai ter que se cuidar e vai ter que preparar o mental
Porque agora, mais do que nunca, Lúcia, a gente vai ter que trabalhar a saúde mental em janeiro, principalmente no sentido em conter a ansiedade e não fazer aquilo que o pessoal de Londres fez, foi saindo sem máscara. E muitas, eu não sei exatamente quantas pessoas se contaminaram, não lembro agora se foi 3 ou 4 mil, sei lá. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos estão morrendo 3 mil pessoas por hora. Desculpa, por dia. Está morrendo Por dia. por dia, por dia. Tá morrendo uma pessoa a cada 30 segundos. Né? Ontem, por exemplo, os Estados Unidos bateu 4 mil mortes num dia. Então, assim, Então, agora eu queria te fazer uma pergunta. Nos Estados Unidos, no estado de Ohio, eles vão jogar as vacinas fora. Porque tem gente que não quer se vacinar. Bom, por que é isso ainda? Por que esse negacionismo? Existe hoje já existia isso antes da pandemia. Muitos americanos, né? Eu posso te falar isso porque a minha cultura psicológica, ela é 100% americana. Apesar de ter me formado no Brasil, eu revelo a você que eu nunca estudei nada da psicologia aqui brasileira. A minha base de estudo da psicologia é norte-americana. Então, assim, existe nos Estados Unidos um movimento anti-vacina. E até de pessoas famosas, de alguns atores que são contra a vacina, porque acham que a vacina faz mal, porque tem preconceito. Quer dizer, infelizmente, essa ideia delirante, que é uma ideia delirante, ela vai fazer parte também do a vacina do coronavírus, independente seja da Moderna, da Pfizer, da AstraZeneca, da Coronavac, não importa qual vacina seja, né? É vacina. Então, ela vai fazer parte desse hall de pessoas ali, apedeutas, né? Para quem não sabe o que é apedeuta, é analfabeto. Então, assim, pessoas cientificamente apedeutas. E nós estamos vivendo hoje um movimento muito criminoso e muito antiético do ponto de vista social e humanitário, chamado negacionismo científico. Né? Isso. Veja, a ciência ela não tem obrigação de salvar ninguém do dia para a noite, mas ela tem a obrigação de correr atrás da vida das pessoas. É isso que a ciência faz. Então, por isso que é ciência, não é achismo. Né? Mesmo dentro da própria psicologia, a gente vê tantas pessoas que não são psicólogas e se titulam psicoterapeutas ou terapeutas ou sei lá o quê, e não tem nenhum Mobral. Né? Mobral já é bem antigo mesmo. Não existe nem mais. Mas são pessoas que não são qualificadas a entender o aparelho mental humano, como são pessoas também que não são qualificadas a falar de uma vacina, ou de um remédio, ou de uma vitamina, ou de alguma coisa assim. Então, o negacionismo científico, ele trabalha contra a ciência. E a função da ciência é salvar vidas. Né? Ela pode errar, ela pode acertar, mas ela tenta realmente acertar. Nenhum médico, eu posso te garantir o seguinte, tirando aqueles médicos, tá? Tirando aqueles médicos que têm complexo de Deus, que é quando ele decide quem vai viver ou não, mas aí é patologia, né? Ou médicos que também. ou médicos que são psicopatas e não é o diploma que tira a sua psicopatia, mas eu posso te garantir que 99% dos médicos no mundo têm o prazer de ajudar a pessoa e têm o prazer realmente de fazer o possível. E todos os cientistas seguem por esse prumo. Né? Quando você não tem alguma debilidade mental, quando você não tem uma debilidade psicopática, você segue a ciência. Você sabe que a ciência precisa, infelizmente, de um negócio chamado tempo. Né? E tempo é justamente uma coisa que nós não temos. Porque, veja, se está morrendo 30 pessoas, desculpa, uma pessoa a cada 30 segundos nos Estados Unidos, justamente por isso que as vacinas estão sendo lançadas em caráter emergencial. Mas eu acho que nos Estados Unidos, principalmente, nós tivemos a liderança do Trump ali falando contra as vacinas. Né? E veja, eu posso te assegurar, o Trump perdeu abertamente por causa da conduta dele com a pandemia. Não foi muito por uma questão política, alguma coisa assim, foi em relação à pandemia, que foi totalmente negacionista. Então, o mundo hoje pós-pandêmico, nós não estamos ainda no mundo pós-pandêmico. Mas o mundo pós-pandêmico hoje, ele significa você ter um olhar social, você ter um olhar diferenciado ao outro e você ter um olhar humanitário. Tá? Essa é a grande lição que vai ficar da pandemia. Então, é você tecer esse olhar social humanitário. Isso não tem nada a ver com postura. Eu não estou te ouvindo. Tá. O mundo pós-pandêmico melhorou? 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 Oi. O mundo pós-pandêmico... Eu não estou ouvindo você, Alessander. Não está ouvindo? Melhorou, Silvia? Melhorou, Luciano?
Deixa eu ver aqui. Tá muito baixo, não tô te ouvindo. Vê se melhorou agora. Também não. Olha, eu tô te ouvindo perfeitamente. Eu tô te escutando Então, eu perfeitamente. não tô te ouvindo e eu não tô vendo você. Sério? Peraí. Você não tá me Agora vendo? eu tô te vendo, mas não tô te ouvindo. Pera lá. Melhorou? Olha, eu tô te vendo e tô te Tá ouvindo. super baixo. Nossa, eu tô com o meu alto-falante no máximo. Eu tô com o meu alto-falante no máximo e tá no Viva Voz. Eu tô te ouvindo, tô te escutando perfeitamente bem. Então, o mundo pós... Então, mas eu não tô te ouvindo. Você não tá me escutando? Nada? Nada? Pessoal, vocês estão ouvindo? Eu tô te vendo quer dizer, eu tô te vendo da sua boca para cima, né? Até o seu nariz só consigo te enxergar. Mas eu tô te escutando perfeitamente bem. Vejo você mexer o rosto e tal. Melhorou a voz? O pessoal falou que está ouvindo. Bom, vamos tentar. Às Bom, vezes é o meu celular. tá. Então, Fala não uma é a primeira vez coisa. que a gente tem esse problema. Aumentou muito o número de ansiedade, né? Aumentou. Quanto que foi o crescimento? As maiores queixas dos teus pacientes? Olha, o problema da ansiedade hoje, ela está sendo bombardeada pelo estresse, esse estresse pandêmico. Então, hoje nós estamos tendo um fenômeno que não existia antigamente, chamado de ansiedade especificamente pandêmica. É uma ansiedade ligada só à pandemia, tá? E ela vem da pandemia. Mesmo que você já tivesse um transtorno de ansiedade, ou mesmo que você tivesse alguma questão ligada à ansiedade, você foi adicionado agora, infelizmente, pela questão pandêmica do transtorno de ansiedade. Então, nós estamos vivendo hoje um transtorno especificamente pandêmico, aonde esse transtorno de ansiedade ele gera uma preocupação muito grande, não só a nível consciente, mas principalmente no nível inconsciente, e ele está promovendo muitas manifestações de síndrome do pânico, também pandêmicas. Então, porque você está recebendo, você está sendo nutrido negativamente pela pandemia, onde essa nutrição ela vem do meio externo para o meio interno através do transtorno de estresse. Então, nós temos uma ansiedade que é alimentada pelo transtorno de estresse. Quando a gente fala em estresse, o estresse sempre, incondicionalmente, ele impreterivelmente, ele é um elemento do meio externo que vem para o meio interno. O meio interno somos nós e o meio externo é a causa dele. Então, hoje a pandemia ela provoca um estresse muito grande, porque você tem problemas no trabalho, você tem problemas com a economia, você precisa trabalhar. Né? O fato de a gente ir na padaria tomar um café ou um pão com manteiga é uma questão de prazer. Agora, as pessoas não conseguem trabalhar, muitas pessoas fecharam as suas portas. Então, é esse tipo de ansiedade que as pessoas reclamam, porque elas querem ter a sua vida de volta e você fica num ciclo vicioso onde essa nossa vida de volta ela está condicionada à vacina, às instrumentações vacinais, né? Então, nós temos que realmente torcer e rezar para que elas funcionem e funcionem muito bem, né? Para que as pessoas possam gradativamente voltar às suas rotinas e ter as suas vidas estabelecidas. Enquanto nós não tivermos uma solução para a pandemia, essa ansiedade pandêmica ela vai continuar a perambular nas nossas esferas mentais, porque ela está ligada à pandemia. Então, quanto mais a pessoa foi atacada por essa pandemia, seja fisicamente, seja psicologicamente, seja socialmente, não precisa nem falar, porque todo mundo, né, nós não podemos fazer uma festa, então o brasileiro é um povo muito carinhoso, muito social, aquelas reuniões de happy hour no final do dia, aquelas brincadeiras de trabalho, então tudo isso está suspenso. Então, o sentimento de isolamento aumentou muito. Então, as pessoas estão mais isoladas. É importante a gente fazer a diferenciação entre distanciamento social, isolamento social e afastamento físico. O isolamento social é apenas quando você está doente, tá? Quando você está com a patologia, seja qual patologia for, e também se aplica, evidentemente, ao coronavírus. O distanciamento social é nós nos afastarmos das pessoas para que a gente não pegue a doença e não se interaja. Agora, nós estamos na fase de flexibilização. Na fase de flexibilização,
a terminologia usada é afastamento físico, para que você possa no supermercado, na farmácia, no mercado, no shopping center, fazer as suas coisas que você tem que fazer as suas atividades e não se contaminar e não contaminar o outro. Então, essas questões é que aumentam a ansiedade, porque você está ali, mas o seu inconsciente, ele é contra essas medidas, ele é contra você usar máscara, ele é contra você lavar a mão, ele é contra você se afastar. Então, eu tenho observado bastante, eu vejo em shopping pessoas que se encontram e se beijam, mesmo de máscara. Vão lá e se beijam e se abraçam, né? E a gente está vendo uma série de barzinhos ali totalmente lotados. Então, isso tudo esse tipo de situação, ele aumenta não só a ansiedade, mas ele aumenta também a preocupação. Então, o Janeiro Branco também ele é adicionado com a questão da responsabilidade social, que é uma coisa que não tinha antes. É você cuidar da sua saúde mental em função desse advento pandêmico. E cuidar da saúde mental hoje é justamente ter tolerância, realmente saber conter essa ansiedade e saber administrar a frustração. Que são três elementos aí novos que não tinham o ano passado para serem adicionados ao cuidar da saúde mental em janeiro. Porque eu vejo, quando você recebe um diagnóstico positivo de coronavírus, é muito triste, a pessoa entra em desespero, né? Então, você está ali preparado para controlar a ansiedade, para controlar a depressão, ela é muito complicada no coronavírus, porque a depressão ela tem aumentado muito também. Então, eu te falei que nos Estados Unidos aumentou de 30% a 40% as manifestações ansiosas e 60% as manifestações de síndrome do pânico, né? Eu não tenho dado aqui no Brasil, peço até desculpas para você, mas tem aumentado muito também, tá? Não saberia dizer aqui no Brasil exatamente quanto que aumentou, mas aumentou muito e as pessoas realmente estão mais afoitas, então as pessoas estão mais histéricas, elas estão mais frustradas e com razão. Eu não tiro a razão delas, de jeito nenhum. Por quê? Porque não tem muito o que você fazer. O que você pode fazer é ficar, se distanciar, se proteger, não abraçar as pessoas. E como é que você não vai abraçar? Né? É muito difícil. Você tem que ter um exercício de controle mental, um exercício de controle psicológico muito grande na época da pandemia, justamente para você não provocar uma doença naquela pessoa que você ama e você também não adquirir, porque os assintomáticos passam. E se você teve contato com alguém... Então, agora a minha pergunta para o senhor é o seguinte: o senhor acredita que após a pandemia as pessoas continuarão a procurar os psicólogos ou haverá uma maior valorização da profissão? Olha, eu acho que as duas questões, porque o coronavírus ele provoca um transtorno psicológico chamado transtorno de estresse pós-traumático. Nesse caso, transtorno de estresse pós-traumático pandêmico. Como nós iremos ainda ouvir e falar muito sobre a pandemia, mesmo na hora que ela estiver controlada com todas as medicações vacinais, e mesmo na hora que o mundo realmente estiver estabilizado, a pandemia ainda vai repercutir por muito tempo, tá? Então, muitas pessoas vão estar associando o transtorno de estresse pós-traumático à pandemia e vão continuar procurando realmente tratamento, porque as manifestações do transtorno de estresse pós-traumático, ela é muito parecida com as manifestações de pânico. E esse transtorno de estresse pós-traumático é um transtorno de estresse totalmente pandêmico. Então, ele vai estar relacionado à pandemia, mesmo após a pandemia ter acabado. E fisicamente falando, todas as pessoas, todas, sem exceção, que tiveram o coronavírus, elas passam por um monitoramento de 6 meses para que você não tenha nenhum sintoma pós-Covid, né? Então, por exemplo, eu conversei com uma médica amiga minha outro dia que ela teve a Covid, uma dermatologista muito competente, por sinal, e ela estava com uma pneumonia pós-Covid, né? Então, os mesmos sintomas que você pode ter corporalmente ao longo dessa pandemia, enquanto você estiver contaminado, você vai poder ter os mesmos sintomas pós-Covid, tanto sintomas físicos como sintomas mentais. Então, o problema é que os sintomas físicos mexem com os mentais também. Então, você vai poder ter o transtorno de estresse pós-traumático por causa de alguma manifestação física dessa pandemia. Então, se a pandemia acabasse hoje, por exemplo,
nós teríamos aí pelo menos, no mínimo, uns 6 a 8 meses de controle pós-pandêmico, e isso envolve também a saúde mental. Por isso que a saúde mental no começo de janeiro é tão importante, para que tudo aquilo que passou o ano passado, esse ano foi condicionado à pandemia, infelizmente, possa ser tratado ao longo do ano. Então não adianta você tratar outros órgãos em janeiro. Por isso que o janeiro, né, não só aqui no Brasil, o janeiro E branco. quais ações serão realizadas durante o Janeiro Branco aqui no Brasil e nos Estados Unidos? Olha, fundamentalmente, tratar dos sintomas que a pessoa está tendo, né? Porque eu vejo, o que acontece é o seguinte, Lúcia, e fala aos seus telespectadores. Quando você tem um transtorno de ansiedade, antes da pandemia, esse transtorno ele é potencializado por causa da pandemia. A depressão que você já tinha, ela é potencializada também, que são os dois transtornos mentais mais agredidos. O estresse que você já era mais sujeito a sentir, também é potencializado. Então, a fundamentação do Janeiro Branco e do Janeiro Vermelho nos Estados Unidos é tentar minimizar essa sintomatologia para que a pessoa sofra menos através dos trabalhos psicoterápicos. Às vezes ministrados com medicação, dependendo do caso, tem que ver, cada caso é um caso, alguns casos requerem medicações, outros não, mas aí vai caber ao profissional em questão avaliar se precisa medicação ou não. O próprio psicólogo pode recomendar também, sem problema nenhum. Ele não pode dar, mas ele pode realmente encaminhar para que a pessoa faça ali, tem um acompanhamento. Então, especificamente, o cuidar da saúde mental é você fazer o diagnóstico e você aferir o quão severo está esse diagnóstico da pessoa, para que a pessoa possa ser tratada e diminuir a angústia, diminuir os conflitos através do tratamento, né? Então, você realmente tratando as causas, o sintoma ele diminui e te dá uma qualidade de vida melhor. Então, essa que é a principal função do Janeiro Branco e do Janeiro Vermelho lá nos Estados Unidos, para que as pessoas possam realmente ter uma qualidade de vida melhor com menos sofrimento, porque as doenças mentais fazem nós sofremos bastante, né? Seja ela qual for. Então você teve uma série, por exemplo, uma série de pessoas nessa pandemia que perderam seus cônjuges e tiveram a síndrome do coração partido, que é uma doença que começa no cérebro, né? E se torna física, totalmente psicossomática, e leva a pessoa a óbito. Transtornos alimentares nessa pandemia também foram intensificados, como, por exemplo, eu fiz um trabalho agora, eu vou soltar em breve para a imprensa, sobre uma nova síndrome que saiu, que é a síndrome da insatisfação alimentar, né? Então, essa síndrome da satisfação alimentar, ela é uma síndrome aonde a pessoa come, não sente o paladar e não sente o cheiro da comida, não sente nada e gera um desespero muito grande. Então, é uma síndrome que não existia, mas começou a existir com a pandemia. Então, veja, tudo isso mexe com a saúde mental e mexe com o corpo totalmente, porque quando você tem uma saúde mental abalada, você vai ter um corpo abalado, porque todos nós, você, todas as pessoas temos defesas também contra as manifestações psicológicas e mentais, mas esse estresse pandêmico que eu relatei, que vem de fora para dentro, ele vai minando as nossas defesas até que você realmente possa ser aí absorvido negativamente da manifestação dos sintomas, e com isso você sofrer mais, com isso você ter mais conflito, ter mais sofrimento, ter mais desespero, porque o grande lance dessa pandemia negativo, infelizmente, é causar um desespero maior às pessoas, e em todos os seus tratos, nos seus tratos conjugais, sociais, sexuais, econômicos, né? Familiar, você não pode ter mais aqueles almoços de domingo, ou aquelas pizzarias para quem ia com a família comer uma pizza no domingo à noite, ou um churrasco no domingo de manhã, ou uma saída no sábado, sei lá. Então, tudo isso está suspenso temporariamente, né? E cabe justamente a nós esse exercício de responsabilidade social que vem do cuidar da saúde mental. Então, cuidar da saúde mental está significando no momento também exercer o nosso papel de cidadão, cumprir a cidadania, não só em respeito a você, em respeito a todos os seus parentes, mas principalmente em respeito à sociedade um outro, porque é uma coisa tão banal, mas você sem máscara você pode passar a doença para alguém, né? Então, assim, você não enxerga o vírus, você não tem como enxergar no ar. Você precisa de um microscópio para aumentar
microscopicamente, você precisa de uma lente de aumento de 200 mil, né? De 200 mil, não sei como é que fala, mas enfim, é uma lente de 200 mil potências, né? De potência assim, sendo que uma bactéria você aumenta apenas 2.000 vezes. Um vírus você tem que aumentar no mínimo 200 mil vezes. Então ela tem que ter essa potência, para que você possa realmente enxergar ali o vírus. Então não tem como você. Eu estou falando com você, a gente está olhando aqui no ar, se tiver um vírus rodando por aqui, nós já pegamos. Não tem como. Por isso que o álcool gel, por isso que eu recomendo o álcool spray também. E eu acho que eu vou até mais longe, sabe? Ou você fala, querida? Então, eu queria que você desse umas dicas para as pessoas agora trabalharem em ansiedade, agora que estamos na reta final, que já vamos começar a tomar as vacinas, e deixasse tuas redes sociais, Tá, Alexandre. Olha, a melhor dica que eu posso dar para todas as pessoas, do ponto de vista para cuidar da ansiedade, é a gente reduzir essa ansiedade. E a primeira manifestação para a gente reduzir, a primeira manifestação comportamental para nós reduzirmos essa ansiedade é justamente seguir os padrões de saúde que a OMS e todas as agências de vigilância fazem. Porque se você seguir realmente o que é preconizado, automaticamente o seu inconsciente vai entender que você está mais protegido. Você estando mais protegido, reduz a ansiedade e você não é tão atacado pelo estresse externo. Então, essa é a primeira dica. Aí, a segunda dica é trabalhar a positividade, né? A terceira dica, operar com a motivação, manter a sua dedicação, que se faz aí a quarta dica. A quinta dica, eu falaria para você se cuidar, também voltando à primeira dica, que é uma repetição da primeira dica, e você não abdicar a sexta dica, você não abdicar dos seus planos. Porém, sempre com o devido cuidado. Para quê? Para que você possa entrar no ano novo aferido psicologicamente, com a ansiedade controlada, com o estresse controlado, com a depressão controlada. E claro, se você puder com segurança fazer o seu esporte, fazer as coisas que você gosta e principalmente se interagir socialmente do ponto de vista virtual, né? Agora, se você for ver alguém, não abrace, não beije, permita-se trocar com o olhar a informação de carinho, né? Para aquela pessoa, para que aquela pessoa se sinta ali abraçada, para que aquela pessoa se sinta ali aparada, mas com a devida proteção. E aí você possa realmente transmitir esse carinho, essa atenção para outra pessoa, cuidando também da sua saúde mental, porque você vai estar se amparando, né? Você vai estar cuidando da sua ansiedade, você vai estar cuidando do outro, vai estar cuidando de você também. Então, acho que essas dicas aí que eu dei, que acho que deu umas 7 ou 8, são as melhores no momento para a gente cuidar da ansiedade. Quem tiver uma ruptura ansiosa e se tiver muito agoniado, muito, muito conflitante, a recomendação é que procure aí o seu profissional da saúde. E se também precisar tomar alguma medicação ansiolítica, o profissional da saúde ele vai saber indicar isso para que a pessoa tenha um conforto melhor e não sofrer tanto. Porque a ansiedade pandêmica, ela não ataca só durante o dia, ela ataca à noite também através do formato da insônia, através da manifestação de terror, através do próprio terror, o transtorno de terror noturno, que se faz como um pesadelo mais exacerbada, a pessoa acorda aos berros mesmo, né? E também ela vai ter uma qualidade de sono muito, muito reduzida, porque essa pandemia ela altera a qualidade de sono e reduz a sua potência de dormir, porque você fica tão preocupado em pensar na pandemia que o seu sono também é debilitado, e com isso vai debilitar todo o seu aparelho físico, todo o seu aparelho mental. Então, cuidar da saúde mental hoje, nesse janeiro branco, é ter responsabilidade social e seguir as normas de segurança para que a ansiedade, a depressão e todos os outros transtornos mentais possam ser não só diagnosticados, identificados e tratados. Bom, agora eu queria te agradecer e que você deixasse teu endereço nas redes sociais, por favor, Alexandre. Olha, eu que agradeço. De novo, parabéns aí pela competência, pela naturalidade aí jornalística que você tem. É Alexander Bess, @oficial. Tem tudo lá. Lá tem telefone, tem e-mail, tem tudo. Lá no Instagram. Tem tudo. Tá bom. Muito obrigada, Alexandre. Um forte abraço, pessoal. Eu que agradeço a você e todos os seus telespectadores. Obrigado. Obrigado.